Torne-se inesquecível. Você não precisa puxar o tapete de ninguém para ser inesquecível. Você não precisa tirar nada de ninguém para ser inesquecível. Apesar de que essas pessoas são inesquecíveis. Mas a verdadeira pessoa inesquecível é a pessoa boa. É a pessoa rara. E você só se torna bom e raro quando você busca sempre se melhorar como pessoa. A forma com que você trata o outro, tendo consciência dos seus traumas, tendo consciência dos seus erros, tendo consciência de quem você foi no passado, do que já deu certo e do que já deu errado na sua vida, e a forma com que você trata as outras pessoas devido a isso, a forma com que você enxerga as outras pessoas devido a isso, é isso que vai te tornar irresistível e inesquecível. Porque num mundo onde é normalizado o trauma, no mundo onde é normalizado as coisas negativas, você buscar ir contra essa maré te torna inesquecível. O maior exemplo disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele passou pela pior das coisas, pior das humilhações. Ele foi a pessoa mais justa, ele foi a pessoa mais amável, ele foi a pessoa mais gentil e as pessoas foram más com ele. E o que aconteceu? Ele é inesquecível. Até as pessoas que nem conheceram ele pessoalmente, óbvio, são capazes de amar ele. E eu tenho certeza que não é porque ele simplesmente é o filho de Deus especial mesmo, assim, que coloca ele muito separado de nós, mas é porque ele acordou para quem ele realmente é. Ele acordou para a realidade de que é simplesmente impossível tudo que existe aqui e nós, com a cabeça que a gente tem, com a capacidade que a gente tem, não ter um criador muito superior a nós. Hoje a gente vive em casas, hoje tem sistemas econômicos que cuidam de países, que cuidam do mundo inteiro. Existem organizações, ordens e para tudo no mundo. Mas isso só é humano? Com certeza existe essa inteligência suprema que faz a mesma coisa, mas com galáxias, sabe? Com um número infinito de coisas que o ser humano não tem nem a capacidade de compreender. Tipo, como é que eu vou explicar as coisas do céu pra vocês se vocês não entendem nem as da terra? Na minha opinião, é isso. Simplesmente a busca pela conexão com a fonte do amor incondicional. A compaixão sobre o seu passado, a compaixão sobre os seus inimigos, sobre as pessoas que fizeram mal pra você. Olhar pra eles e saber, cara, essas pessoas estão me fazendo mal, mas elas nem sabem o que elas estão fazendo. E você seguir com a sua alma assim, com a sua consciência nisso, de que, poxa, essas pessoas fizeram mal porque elas não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem o que estão fazendo, elas estão agindo de acordo com as próprias emoções, de acordo com as próprias experiências, elas estão absorvendo esse mundo triste que a gente vive. E eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ser igual a essas pessoas.
eu quero agir diferente. E aí você vai conhecer pessoas que já sofreram tanto, que já se machucaram tanto. E quando elas lidarem com você, sendo essa pessoa que consegue fazer do seu passado uma aprendizagem de verdade, que com ela age diferente de todas as outras pessoas que ela conheceu, aí você vai se tornar inesquecível. Porque quando a gente conhece, quando alguém faz mal pra gente, a gente vai conhecer uma pessoa que vai fazer bem pra gente e não precisa nem ser tão bem assim. E a gente vai falar, caraca, que legal. E de repente esse trauma, essa dor, ela vai passar. Porque ela não faz mais sentido. Porque você já acessou um novo tipo de relacionamento, uma nova frequência de relacionamento. E se você se mantém nela, porque pra se manter, você não pode ter rancor. Pra se manter, você não pode ter raiva. Pra se manter, você não pode alimentar a dor. Você precisa aceitar. Olha, isso dói. Olha, isso me machucou. Olha, isso me assusta. Eu aceito isso. Mas eu não vou viver isso. Eu não vou alimentar isso, eu não vou nutrir isso. Eu não vou me viciar nessas sensações. Eu não vou me viciar na sensação desse trauma que esse trauma me traz. Nesse passado. Eu vou focar em ser melhor. O que eu posso fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Como é que eu posso ser melhor agora? E não é sobre uma competição, porque quando a gente se coloca nessa posição, a gente vê que o quanto é difícil. É muito difícil. É muito difícil você aceitar que existem coisas que machucam e que você não deve fazer mesmo quando você quer. E que só de você querer você já tá errado. Não é fácil. Não é como se eu estivesse dizendo pra você, nossa, torne-se inesquecível. Não é fácil assim. Exige o trabalho interno. Se não tiver trabalho interno, você não vai ser inesquecível nunca. Eu digo isso porque eu me trabalhei tanto, desde tão nova. Eu não sei explicar o que me influenciou a isso, mas eu tenho certeza que a religião dos meus pais teve uma enorme influência. Porque os pontos mais importantes que eu aprendi durante a infância a respeito de Jesus Cristo foi o fato dele ter sofrido sem merecer. E o fato dele ter tido misericórdia e pedido a Deus que perdoasse as pessoas que fizeram ele sofrer. E quando você coloca uma ideia tão forte na cabeça de uma criança, isso vira uma filosofia de vida. Então, acredito que tenha sido esse o meu caso. Eu não tô dizendo que eu sou inesquecível, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu tenho defeitos terríveis que eu vou ter que trabalhar com eles, trabalhar neles todos os dias da minha vida. E talvez para sempre, mas quando a gente resolve um problema aparece outro, porque a vida é essa. A gente não pode parar num lugar. A gente tem que crescer e crescer e crescer e crescer. O universo continua se expandindo infinitamente sem parar o tempo todo.
Por que eu não posso? Por que que meus irmãos não podem? Meus irmãos humanos. Hoje eu tava vendo um vídeo muito interessante, né? Falando, tipo, nem todos os seres humanos têm alma. E eu reconheço isso. Porque a alma é essa parte mais sutil do ser humano que sente. E às vezes tem seres humanos que sentem tanta dor. Que começam a se tornar a dor. E eu sinto por eles. Eu sinto muito por eles. E eu sei que, tipo, esse vídeo aqui pode irritar muita gente. Mas a verdade, ela precisa ser dita, né? E eu acredito... E essa é a minha verdade. Então, assim... Óbvio que eu coloquei o título mais chamativo possível, porque eu gostaria de dizer isso pra você. O amor, ele vai muito além de um relacionamento romântico. Vai muito além de uma coisa perfeita, vai muito além de uma coisa assim, tipo... O que mais me falam quando eu falo sobre Deus, assim, é... Mas com tanta dor no mundo, com tanto sofrimento no mundo, como Deus pode ver isso e não fazer nada? E é real. Tipo, mas eu não acredito que Deus não faça nada. Eu acredito que Deus faz sim. Mas você tem que ter consciência que Ele existe. Você tem que ter consciência de que Ele é. Você tem fé, você tem que ter fé nisso. Às vezes você tem fé, mas a pessoa que é prejudicada, ela não tem tanta fé. E aí, você acha que Deus foi injusto, que Deus foi errado. Mas Jesus já veio nos mostrar que é a nossa fé em Deus que salva a gente. É um assunto complexo. Tem tantas camadas. Mas eu queria trazer isso aqui. Eu espero que tenha feito sentido pra alguém. Que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.